Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para começar o seu dia bem informado aqui no Manhã no Ar. Hoje é quarta-feira, dia 18 de abril. O programa está só começando, eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Pesquisa aponta que o Amazonas é o segundo estado da região norte com mais casos de câncer e a maioria em homens. Segundo o Conselho Federal de Medicina, mais de 70% dos casos de câncer no Amazonas são em homens. E no quadro Na Ponta do Lápis, a inflação na terceira idade cresce mais do que o restante da população. Os efeitos no bolso do consumidor acima dos 60 são ainda maiores porque o salário mínimo não acompanha a alta nos preços dos produtos. Aqui no estúdio, o assunto é obesidade infantil, doença que pode atingir 75 milhões de crianças até 2025. E no Dia do Livro Infantil, o Manhã no Ar mostra crianças que, mais do que gostar de ler, decidiram escrever os próprios livros. Eu pretendo ser escritora de poesias, continuar lendo. Sinto em cada sorriso o mais variado aroma. Tem ainda oportunidade de emprego e capacitação. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Seis horas, 2 minutos, nós já estamos ao vivo aqui no Manhã no Ar e você pode participar do programa. É muito simples, manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. Basta enviar uma mensagem na nossa rede social, vai lá no nosso Facebook e deixa o seu recadinho por lá. Nós também estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play. E em Manacapuru, 3 homens conseguiram escapar da delegacia. Essa é a terceira fuga só nos primeiros meses deste ano. Mais uma vez foi registrada a fuga da delegacia de Manacapuru, que há quase 2 anos serve como presídio aqui no município. Desta vez, 3 pessoas conseguiram escapar após serrarem as grades de uma das celas do local. Fugiram Renan Farias Pessoas, Matheus Aquino de Aquino e Railson de Souza Condera, que inclusive já havia fugido em fevereiro deste ano e foi recapturado recentemente. Vale ressaltar que esta fuga é a terceira registrada somente este ano da delegacia de Manacapuru, o que mostra, mais uma vez, evidencia, claro, a fragilidade do local. E mais um integrante de organização criminosa foi preso em Manaus. Ele comandava o tráfico de drogas na Zona Sul. Bruno Gringo seria o terceiro na linha de comando de uma quadrilha que atua aqui no estado. Em fevereiro desse ano, a polícia deflagrou a Operação Constantinópolis e prendeu homens que comandavam o tráfico de drogas na Zona Sul de Manaus. Entre eles, Diego Bruno Moldes, que foi condenado na última sexta-feira pela morte do delegado Oscar Cardoso. Segundo a Polícia Civil, havia uma guerra desde o ano passado, momento onde houve as investigações do Departamento de Crime Organizado. Eles conseguiram investigar e os 4 suspeitos hoje foram apresentados. Na tarde de segunda-feira, a polícia prendeu mais um dos líderes do tráfico na Zona Sul de Manaus. Bruno Ferreira Moreno, o Bruno Gringo, estava com 300 trouxinhas de drogas e 300 gramas de cocaína. Esse vídeo, feito pela polícia, mostra o lugar exato onde ele escondia as armas, uma pistola 380 e um revólver calibre 38. Com base nas informações do DRCO, já na Operação Constantinópolis, nós recebemos o Bruno Gringo como alvo. Infelizmente, naquela ocasião, nós fomos até a casa do pai dele, que era o endereço que nós tínhamos, e ele não foi localizado. Só que nós continuamos o monitoramento, recebendo informações do DRCO, e aí fomos escolhendo o melhor momento de atuar, de forma que não houvesse resistência, que não houvesse confronto e respeitasse ali a integridade física dele e da população vizinha. O Departamento de Repressão ao Crime Organizado conseguiu montar um organograma do grupo que se transformou em rival do Comando Vermelho. A gente tem aqui a facção Família do Norte, né? João Branco e Zé Roberto são os líderes e estão presos. O Josué chegou a ser preso, mas nesse momento ele não está na cadeia. O Coreano já está na cadeia e o Bruno Gringo, que foi preso nessa semana, é diretamente ligado a eles e estava na cadeia de comando também. O delegado Guilherme Torres vai explicar um pouquinho
pouquinho mais. O Bruno Gringo já era procurado desde a Operação Constantinópolis? Esse organograma das organizações criminosas, na verdade, eles não estão completos, né? A gente está focado na Operação Constantinópolis aqui, que foi deflagrada em fevereiro desse ano, e o Bruno Gringo, ele era um dos alvos nossos, mas não estava no endereço no momento que foi deflagrado. O Bruno Gringo, ele junto com o Nariz, duas grandes lideranças na Zona Sul. O Nariz, que é o Diego Bruno de Souza Moldes, foi preso na operação passada como líder do tráfico no Educandos, que se uniu forças com o Bruno Gringo, que estava atuando no Igarapé do 40 para expulsar o Mano Caio, preso no Rio de Janeiro por policiais da Delegacia de Homicídios no ano passado. A partir do momento em que expulsaram o Mano Caio, foi entregue a ele pela organização o domínio da área ali do tráfico no Igarapé do 40. Então nós temos procurado focar nas cabeças das organizações criminosas, mas nós temos aí segundo e terceiros escalões, que são os soldados, que naturalmente, quando se abre esse buraco na organização e eles vão para o sistema prisional, há uma sucessão natural dessa organização criminosa, e nós estamos já monitorando para saber quem é que vai substituir, para que a gente possa sempre estar mirando ali em cima, nas cabeças das organizações. Agora, delegado, o Diego Moldes, vocês já sabiam que ele estava comandando o tráfico de drogas também de dentro da cadeia. Não corre o mesmo risco, né, do Bruno Gringo continuar também esse trabalho? O que pode ser feito, o que a polícia pode fazer para que isso não tenha continuidade? Olha, ele pode tentar comandar de dentro do sistema ou fora, como no caso o Nariz estava comandando de dentro do sistema e nós o prendemos, cumprimos o mandado de prisão também de dentro do sistema. Para quem não entende pode pensar assim, mas como é que tu vai prender quem já está preso? Qual é a finalidade disso? A finalidade é que ele acaba respondendo mais um processo de tráfico em que a pena é de 5 a 15 anos, somando com os processos em que ele já tem. No caso, o Nariz foi condenado essa semana pelo Tribunal do Júri, uma pena muito alta, por participação direta na morte do delegado Oscar. Então, nós estamos monitorando, nós estamos focados no sistema prisional, porque nós sabemos que toda organização criminosa nasceu de dentro do sistema prisional. Então, não é uma realidade do estado do Amazonas, não é uma realidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Isso é do Brasil todo, necessário fazer uma reformulação nacional no sistema. E uma mulher de 40 anos foi assassinada dentro da própria casa no centro da cidade. A polícia trabalha com duas hipóteses para esse crime. Nós estamos em uma vila de casas aqui da rua Pedro Botelho com a Rua dos Barés, no centro de Manaus. Aqui, muitas pessoas que moravam nas ruas ou até mesmo que pedem aqui no centro da cidade se abrigam, porque esses prédios, eles são na maioria das vezes abandonados. E era lá que Regina Azevedo Leal, de 40 anos, morava com o marido. As informações são de que às 4h30 da manhã desta terça-feira, 2 homens invadiram o local, foram até o quarto no segundo andar dessa mulher e no momento de descuido, eles esfaquearam ela pelo menos 11 vezes. O marido presenciou o crime, mas não há confirmação que ele realmente participou. Depois disso, os assassinos conseguiram fugir. E depois também, no caso, o marido fugiu do local e a polícia militar foi acionada. A 24ª Companhia Interativa Comunitária constatou que se tratava de uma execução. A suspeita é de 2 hipóteses. A primeira pode ter relação com o marido, porque, segundo os moradores aqui, os vizinhos, o casal brigava muito. E tem a segunda hipótese, que pode ser dívida com o tráfico de drogas, já que Regina já tinha problemas relacionados a isso, segundo os próprios moradores, vizinhos e a família, que não quis conversar com a gente. Agora, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros está à frente desse caso. E de acordo com a polícia, cerca de 1 hora depois dessa mulher ter sido assassinada, o filho dela, um rapaz de 19 anos, também foi encontrado morto. O Danilo Alves está ao vivo com a gente e traz os detalhes. Olá, Danilo, bom dia. Há alguma relação entre os 2 crimes, entre o assassinato da mãe e o do filho? Então, ainda não há nenhum tipo de relação
nem da investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e também da Polícia Militar. Muito bom dia para você, Adriane, bom dia a todos nessa quarta-feira. A Regina Azevedo, de 40 anos, o que já se sabe é que já tem uma passagem pela polícia. Ou seja, já tem ficha criminal e pode ter sido morta por conta do tráfico de drogas, já que foi presa pelo mesmo crime, no caso, o tráfico de drogas. Já o filho, Marcelo Azevedo Leal, de 19 anos, que foi encontrado logo depois, executado com 2 tiros em uma rua lá do bairro Armando Mendes, na verdade é a avenida principal ali, Altais Mirim, ele foi executado com 2 tiros. Um carro vermelho chegou, segundo aí informações de vigilantes que viram ali um carro modelo Voyage, depois saíram duas pessoas e também a vítima, e em seguida ouviram esses 2 disparos. Em seguida, o Marcelo foi abandonado lá no meio da rua com um tiro na cabeça e também um outro tiro na região das costas. Em seguida, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros identificou o Marcelo, porque até então ele estava sem identificação. E a Regina Azevedo já tinha sido encontrada morta na própria casa 1 hora antes. O principal suspeito desse crime, gente, é o marido da mulher, no caso a Regina, segundo a própria Polícia Militar. Caso ele não se apresente para poder dar informações e esclarecer informações na delegacia, ele é considerado um dos principais suspeitos. E já a questão do Marcelo, ainda não se sabe a motivação do que pôde ter acontecido. Inclusive, quando a gente fez a reportagem lá no centro da cidade, muitas pessoas disseram que o filho dela já havia desaparecido um dia antes. Pode ter sido uma outra situação ou a mesma, mas tudo isso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Adriane. A gente vai acompanhar então essa investigação. Agora, Danilo, mudando de assunto, a polícia investiga um outro homicídio em que a vítima também é uma mulher. Onde foi que esse crime aconteceu? Então, o nome da mulher foi identificado como Alessandra Naira Bezerra Costa, de 27 anos. Isso aconteceu na rua Rafael Siqueira, ali na zona norte de Manaus. O que aconteceu mais ou menos foi o seguinte: ela estava dormindo numa rede por volta das 2h30 da manhã, quando 2 homens chegaram em uma motocicleta, invadiram a casa em que ela morava e em seguida atingiram ela com tiros. Em seguida, depois, lógico, que ela foi acertada, ela foi atingida, muitas pessoas ouviram, né? No caso, vizinhos e a própria família. E depois de que os bandidos, no caso os assassinos, né, fizeram isso, eles conseguiram fugir porque chegaram numa motocicleta, estacionaram, o atirador saiu e depois o motorista, no caso o motociclista, já estava só esperando a mulher sair. E depois de que tudo aconteceu, a polícia militar que foi acionada ainda tentou, porque alguns disseram que viram a placa da moto, alguns disseram que sabiam o modelo da moto, mas enfim, ninguém foi encontrado e os suspeitos conseguiram fugir. A Alessandra Naira, no caso a moça de 27 anos, ela morava com a família. E aí ela estava dormindo, né? No momento que ela estava dormindo, por volta das 2h30 da manhã, foi que aconteceu esse assassinato. As informações mais preliminares que a gente está dando para você é do fato que aconteceu, relatado pela Polícia Militar. Mas a gente sabe que, durante a madrugada, a investigação da Polícia Civil, que no caso é a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que já começou a também verificar toda a situação desse caso, tentando ver ali a questão das imagens de câmeras de segurança, também falando com vizinhos, apesar da lei do silêncio, e também, claro, relatando se a Alessandra tem algum tipo de participação ou dívida no tráfico de drogas. Como a gente também sabe, isso vai ser investigado. Mas é mais um crime, né, que acontece com mulheres. A gente relatou essa semana, Adriane Diniz, vários crimes acontecendo com mulheres. Uma situação complicada. Assim como também tem aumentado consideravelmente o número de mulheres envolvidas em crimes, né? Tanto de tráfico de drogas e algumas até participando de execuções. Danilo, muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E a família do adolescente baleado no bairro Nossa Senhora de Fátima procurou o Ministério Público do Estado. Ela defende a versão de que o garoto foi baleado pela PM sem que houvesse perigo real para os policiais. A mãe do adolescente registrou o crime na Polícia Civil e também no Ministério Público do Estado. Neste documento, ela rebate a versão da polícia de que o adolescente estava armado e atirou contra os PMs.
Eles falaram que teve troca de tiro, mas não teve. Meu filho não é envolvido com tráfico de droga. E outro, eles falaram que vieram por denúncia de tráfico. Eu quero que eles provem. O crime aconteceu por volta das 4 horas da tarde, no intervalo de um jogo de futebol, na rua em que o adolescente de 15 anos mora. Amigos do jovem contam que eles foram surpreendidos com a ação policial. Nós ficamos meio paralisados e ele falou, perdeu, entendeu? Perdeu, bora, se rende todo mundo, nós se rendimos. Ele falou, não corre, vagabundo, todo mundo se deita no chão. E nesse exato momento ele pegou, atirou contra o rapaz, né? Tudo aconteceu aqui nesse beco. Os policiais vieram dessa direção quando viram o grupo de amigos aqui parado, aguardando um outro rapaz. Eles apontaram a arma para o adolescente que estava aqui, ó, nessa posição. Ele estava com a mão na cabeça e, segundo os moradores, só foi ouvido um tiro do policial. Eu vi que o policial chegou e falou bem assim, mão na cabeça, mão na cabeça. Aí eu sei que deram o tiro. Eu pensava que foi pra cima. Aí o menino caiu no chão como se fosse rendido. Aí o policial falou bem assim, bora, se levanta, se levanta. Aí nada dele se levantar e foi que ele deu um chute nele. Horas depois do crime, vizinhos e amigos da vítima iniciaram um protesto próximo de onde tudo aconteceu. Com cartazes, eles pediam justiça. Houve um pequeno conflito entre manifestantes e policiais. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Platão Araújo. Ele já passou por uma cirurgia, mas segue internado em estado grave. Nós tentamos várias vezes entrar em contato com a polícia militar, que decidiu enviar apenas uma nota. A PM sustenta a versão de que o rapaz estava armado e de que houve um tiroteio no local. A polícia reforçou ainda que, com o adolescente, foram encontrados droga, um revólver e dinheiro. Mas, de acordo com a família, todo esse material teria sido plantado pelos policiais e o rapaz estaria pulando o muro para pegar uma bola ao jogar futebol e acabou sendo atingido com um disparo das polícias sem que houvesse nenhum tipo de confronto, né? Então, tá aí as duas versões, por isso a família procurou o Ministério Público para dar um suporte nesse momento aí em que o caso é apurado e os policiais se defendem dizendo que agiram em legítima defesa, já que houve troca de tiros. E os agricultores de Manacapuru, que foram expulsos durante uma reintegração de posse ocorrida em janeiro deste ano, finalmente puderam retornar às terras e comemoraram com uma passeata pelas ruas do município. Uma passeata em agradecimento por terem suas terras de volta tomou conta das ruas de Manacapuru. Depois de tanto sofrimento, 3 meses de sofrimento, Deus é maravilhoso conosco, só tenho a agradecer a Deus, a pastoral da terra que teve à frente. A reintegração atingiu a área de 7 comunidades rurais da M352 e rodovia Manuel Urbano. 400 famílias foram afetadas, deixando mais de 1.000 pessoas desalojadas. Desde janeiro, quando aconteceu a retirada dos agricultores, eles vinham lutando para terem suas terras de volta. Manifestações, acampamentos à beira da estrada e até na frente do prédio do Tribunal de Justiça do Amazonas marcaram os protestos pela volta ao local. Uma decisão a favor dos agricultores saiu nesta segunda-feira, após estudo apontar que as terras pertencem ao Estado. A vitória das famílias, é uma vitória das comunidades, dos agricultores, eles são protagonistas dessa luta, dessa vitória. Agora, para a Defensoria Pública, o próximo passo é reassentar as famílias para depois buscar os responsáveis pelas perdas sofridas. Assim que elas voltarem a se assentarem normalmente, nossos processos para reparação vão ser protocolados. O problema é que existe ainda uma ação de reintegração em andamento, mas agora já está totalmente enfraquecida com os argumentos que o Estado já trouxe. As terras não são da empresa, as terras são do Estado. E após uma denúncia, um supermercado recém-inaugurado na zona centro-sul da cidade foi alvo de fiscalização. O local foi fiscalizado pelos agentes do Procon Amazonas e pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus. Uma das irregularidades é sobre as sacolas que são vendidas. Quase todos eles cobram, né? Eu acho que tem que ser de graça essa sacola. Antes das compras, os clientes devem ser avisados sobre a venda das sacolas. A outra denúncia foi a lei do estacionamento. Na placa diz que é gratuito, mas o estabelecimento não se responsabiliza pelos pertences deixados dos veículos.
Além disso, outras irregularidades foram constatadas pela equipe de fiscalização. Nós temos também a questão do Código de Defesa do Consumidor, que tem que ser colocado à amostra. O consumidor, ao chegar ao estabelecimento, ele tem que ter o acesso ao Código de Defesa do Consumidor sem a necessidade de ter que solicitar esse código. Nós temos também a ausência da placa informativa da Lei do Troco, uma lei municipal que obriga que o estabelecimento proceda ao troco da forma correta. O prazo do cumprimento é imediato, não existe prazo porque a lei é antiga e aí não existe prazo para ser colocado para cumprimento. Nós passaremos depois aqui para verificar se foi cumprido, caso não tenha sido, vai ser uma nova reincidência de autuação. E a direção do supermercado informou que vai fazer os ajustes recomendados pelos órgãos de defesa do consumidor. E agora a gente tem imagem do nosso drone que está no centro da cidade. Vamos para lá, nós estamos nesse exato momento na Manaus Moderna e a gente vê tanto o Rio Negro com seus barcos aqui chegando no porto da Manaus Moderna, quanto a feira, né? Olha como observem só a subida do rio, né? Já está bem tensa, né? A gente está num período chuvoso, pico da cheia costuma acontecer no mês de junho, mas já está com bastante, o nível da água já subiu consideravelmente. Do lado direito do vídeo tem a feira da Manaus Moderna e um trânsito movimentado de veículos. A principal dificuldade aí, de fato, é o estacionamento. Não tem área para estacionamento, as vagas são muito limitadas e é um local de descarga e carga de mercadorias, de embarque de passageiros, né? Então, acaba que o trânsito costuma ficar mais intenso. O fluxo de veículos é muito pequeno nesse horário, agora ainda por lá. A dificuldade mesmo é para quem pretende estacionar nessa área do centro da cidade. E agora a gente vai para o intervalo e na volta tem a nossa interação com a Rádio FM O Dia. E a gente vai falar sobre a possível prisão domiciliar do ex-governador José Mello e da esposa dele, Edilene Oliveira. E no quadro Na Ponta do Lápis a gente mostra que o que mais pesa no bolso da turma da terceira idade. É um instante só, não saia daí que eu volto já.